Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Dalla Vecchia Rentil e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre fisiologia e o que eu quero trazer de conhecimento para vocês hoje, que eu estou estudando para minha prova do mestrado, então por isso que eu estou compartilhando esse conhecimento com vocês também, para tentar ajudar os dois lados, né? Eu ensinando e vocês adquirindo um pouco mais de conhecimento também. Eu vim trazer um pouco sobre comunicação célula a célula. Você já parou para pensar como que uma célula consegue conversar com outra, sendo que elas não têm uma linguagem como a gente tem de conversar com as pessoas, né? Elas precisam se conversar de outro jeito, elas precisam ter uma maneira especial para se comunicarem. E é sobre isso que eu vou falar hoje. As 5 formas, as 5 maneiras que uma célula consegue se comunicar com a outra. E a primeira delas é quando a gente tem uma comunicação que ela é dependente de contato. Uma comunicação dependente de contato é quando uma célula, que é uma célula sinalizadora, ela tem um ligante na sua membrana. Só que esse ligante, ele tá preso nessa membrana. E eu preciso de contato, tipo contato físico, literal, com outra célula, para que elas consigam se conversar. Então, eu preciso meio que encostar molecularmente nessa outra célula para eu conversar com ela. Então, aqui eu tenho o ligante e aqui eu vou ter o meu receptor. São 2 células diferentes. Eu tenho a minha célula, que é a célula sinalizadora, e a minha célula, que é a célula-alvo, para quem eu quero entregar a minha mensagem. Então, eu tenho o ligante e eu tenho um receptor. E assim a gente se encosta e, dependente de contato, a gente se comunica e essa célula-alvo recebe o meu sinal que eu estou passando para ela. Então, a primeira forma de comunicação célula-célula é a dependente de contato. A segunda forma de comunicação é a forma parácrina. A forma parácrina é quando uma célula ela conversa com uma célula que está próxima a outra, mas sem ter contato direto. Ela libera uma molécula local, um hormônio local ao redor dela, e esse hormônio liberado no meio extracelular, ele vai se ligar ao receptor que está na célula um pouquinho distante, mas é uma célula vizinha, uma célula próxima. E é importante que a célula sinalizadora ela seja de um tipo diferente da minha célula-alvo. Isso caracteriza uma comunicação que é parácrina. Então, é um hormônio liberado localmente, não depende de contato, e assim, localmente, elas conseguem interagir uma com a outra, sendo que a sinalizadora é de um tipo e e a célula-alvo é de outro tipo. O que diferencia uma comunicação, que é o terceiro tipo, que é a comunicação autócrina. Como o próprio nome já diz, auto se refere a si mesmo, digamos assim, né? Então, a comunicação autócrina, ela é bem parecida com a secreção parácrina. A diferença é que eu libero um hormônio local para o meu meio, ao redor de mim, e eu tenho um receptor. Então, esse hormônio é liberado no meio e eu mesma recebo o sinal que eu secretei para o ambiente. Então, é meio que uma autorregulação, um autocontrole, digamos assim. Mas não é só isso que caracteriza uma comunicação autócrina. Uma comunicação autócrina, ela pode ser tanto comigo mesma, quanto com outra célula vizinha próxima que seja do mesmo tipo que eu. Tá? Entenderam a diferença entre comunicação parácrina e comunicação autócrina? O que diferencia, na verdade, uma da outra é que a parácrina é de uma célula sinalizadora que secreta para uma célula-alvo que é de um tipo diferente, enquanto a comunicação autócrina eu secreto ou para mim mesma um sinal que quem vai receber sou eu mesma, ou é um sinal, né, uma molécula sinalizadora que uma célula vizinha minha, que é do mesmo tipo que eu, também vai receber. Isso é uma comunicação autócrina, tudo bem? O quarto tipo que a gente tem de comunicação celular, né, de comunicação célula a célula, é a comunicação que eu acho que é muito famosa, que é a comunicação sináptica. A comunicação sináptica, ela basicamente é feita por um neurônio que, através de um sinal elétrico, ele muda a sua diferença de potencial. E lá no final, né, no axônio, no final do axônio do neurônio, a gente vai ter a liberação de vesículas contendo neurotransmissores, que lá na fenda sináptica vão fazer contato
ou com uma célula, por exemplo, uma célula muscular ou outro neurônio, e isso vai caracterizar uma comunicação sináptica. Então, eu libero neurotransmissores numa fenda sináptica e eu ativo, né, eu sinalizo para outras células o que elas precisam fazer, tá? E um ponto importante, por que isso não poderia ser considerado uma comunicação parácrina? Bom, o corpo celular do neurônio, normalmente, ele tá longe, né, do terminal axonal. Esse é um dos pontos, tá? O outro ponto é que a gente tem a liberação de neurotransmissores em uma fenda sináptica. Então, é um contexto muito específico que a gente acaba nomeando de outra forma. Por isso que a comunicação sináptica não é chamada de comunicação parácrina, tá? Porque a parácrina é um hormônio local que é liberado, enquanto a sináptica, ela vem de um neurônio e é pela liberação de neurotransmissores em uma fenda sináptica. E a quinta forma de uma célula se comunicar com outra célula é a forma endócrina. A forma endócrina é caracterizada pela liberação de um hormônio de uma célula endócrina. Esse hormônio, ele cai na corrente sanguínea e, circulando pela corrente sanguínea dentro do nosso organismo, ele vai acabar chegando no local de ação dele, tá? E chegando no local de ação, esse ligante, esse hormônio, vai se ligar num receptor, que pode ser de membrana plasmática ou citoplasmática ou nuclear, e essa ligação ela vai, né, causar uma série de sinais e vai fazer com que aquela célula-alvo tenha uma resposta específica. Então, lembrar que são hormônios liberados por células endócrinas que passam pela corrente sanguínea. Esse é um dos pontos principais da comunicação endócrina. E por fim, na verdade, temos uma comunicação bônus, que eu chamaria de a sexta comunicação célula-célula, mas na verdade é uma forma mais de elas se conversarem assim como amiguinhas mesmo, que seria a comunicação que a gente chama de junção comunicante. Na verdade, as junções comunicantes são uma estrutura celular que se encontram normalmente nos domínios basolaterais da célula, e essa junção comunicante, ela permite que uma célula que está colada na outra, então normalmente células epiteliais, mas pode acontecer com células musculares também, elas se conversam entre si. Então aqui eu tenho um canalzinho entre as duas, né, normalmente pela lateral delas, e essa comunicação, ela faz com que moléculas de sinalização intracelular, ou seja, eu tenho uma molécula dentro dessa célula, eu passo diretamente, de maneira direta, uma junção comunicante, ela é direta, né? Então, uma molécula sinalizadora intracelular, ela passa pela junção comunicante e chega nessa célula que está aqui do lado. Isso também é uma maneira de uma célula se comunicar com a outra, mas não é uma comunicação oficial, digamos assim, tá? Uma extraoficial. Por isso que eu coloquei separado como a sexta forma de comunicação. E as junções comunicantes, elas são extremamente importantes em tecido muscular, principalmente as células musculares cardíacos e também as células musculares lisas. Por quê? Porque além de transmitir moléculas de sinalização intracelular, as junções comunicantes, elas também conseguem fazer um acoplamento elétrico entre as células. Então fazem com que as células consigam se contrair como um sincício, como uma unidade. Então, elas contraindo como uma unidade faz com que aquele tecido muscular funcione de uma maneira eficaz. Então, por isso que o nosso coração consegue bater de uma forma conjunta mesmo, né? As células musculares vão fazer essa contração simultânea, digamos assim, justamente devido às junções comunicantes que permitem esse acoplamento elétrico. E a mesma coisa acontece nos nossos órgãos internos que possuem musculatura lisa e também precisam se contrair para funcionar. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu as 5/6 formas de comunicação célula-célula, por favor, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, e eu usei como referência o livro de Fisiologia de Bernie e Levy. Muito obrigada por terem me assistido e até a próxima. Tchau, tchau!